7 livros são sagrados para os judeus? Porque os 7 livros a mais da Igreja Católica estão no Antigo Testamento. Então, a autoridade são os judeus. Os judeus. Aonde que documenta que era sagrado para eles? Porque a história documenta no Tanar, hoje, não tem os 7 livros a mais. Então, como documentar isso? Porque esses 7 livros pertenciam ao Antigo Testamento até o ano 73. O ano 70, Jerusalém foi destruída, no ano 70, e aí fugiram os judeus que sobraram ali na Guerra dos Macabeus. Uns foram para Massadas e outros foram para Jafa. Lá em Jafa, tá? Eles tomaram a decisão de pegar só esses livros aí, não 73, né? Só os livros do Antigo Testamento. Pegar os 39 livros. Aí tirou ali naquela reunião, tirou os 7 livros e eles tomaram a decisão de só falar hebraico, porque não era só o hebraico que era falado. O hebraico era falado no templo, na sinagoga, nos cultos, nas festas, mas no dia a dia era o aramaico. E o grego, que era uma língua internacional da época. E aí eles falaram assim, não, a nossa língua oficial vai ser o hebraico e o nosso livro sagrado serão os 36 nós seria livros. 39 livros. São os 39 livros. Ali eles tiraram esses 7 livros, entendeu? Agora, foram os judeus que escreveram, não foram os católicos. Os judeus que escreveram. E durante o exílio e o pós-exílio, esses livros aí, todos eles reverenciavam como canônicos. Os judeus que escreveram e eles que tiraram também. Luciano. Então, infelizmente eu discordo... assim, respeitosamente, de que eles eram aceitos, de que esses 7 livros foram considerados como canônicos, quer sejam pelos judeus, quer seja pela igreja, a igreja cristã, antes do Concílio de Trento, já na Contra-Reforma. Em 1546, morreu Martinho Lutero. Nesse ano, a igreja começou, ela estava num processo de resposta ao protestantismo, e ela oficializou um cânon que já havia sido ensaiado em algumas listas anteriores, como, por exemplo, no Concílio de Roma, assim chamado Concílio de Roma, de Hipona e de Cartago. Não são concílios universais da igreja. São sínodos menores e eles não tinham poder vinculante. São sínodos ocidentais e não, são sínodos ocidentais, não gerais. E não tinham poder vinculante. Tanto é que, por exemplo, no final de alguns sínodos, se menciona nos cânones dos sínodos que eles solicitam a aprovação do sínodo por parte da Igreja Universal. Quando a gente fala de universal, a gente não está falando do movimento lá de Edir Macedo, tá, pessoal? Bom, o que acontece? Só em 1546 que a igreja se coloca dogmaticamente, afirma dogmaticamente pela primeira vez, a Igreja de Roma, que esses 7 livros fazem parte da revelação, da Bíblia Sagrada. Só que a gente tem um problema, porque o que é católico? Né? Católico normalmente é traduzido como universal. O sentido básico da palavra é universal. Do latim, sim. Ao pé da letra, do grego, vem de katá, que é uma preposição que quer dizer, aqui tem o sentido de acordo com, segundo ou seguindo, e o holos. Holos é aquele que é o todo. Aí vem holística, por exemplo, e assim por diante. Católico é aquilo que segue o todo. Mas será que o todo da igreja concordava no passado em aceitar esses 7 livros? Não, nada mais longe da verdade. Se você pega, por exemplo, os grandes doutores da igreja, e quando eu estou falando dos grandes doutores da igreja católica, que eram grandes estudiosos da Bíblia, como São Jerônimo, por exemplo. São Jerônimo ele é conhecido por ter traduzido a Bíblia para o latim, conhecido como a Vulgata Latina, que no Concílio de Trento se tornou a Bíblia oficial da igreja romana. São Jerônimo ele escreve um prólogo chamado Prólogos Galeatos, no qual ele declara que apenas os 22 livros, e lembre-se, quando a gente fala 22 livros, são os 39 da Bíblia Evangélica de hoje. Apenas os 22 livros que fazem parte do cânon da Bíblia hebraica devem ser considerados como palavra de Deus. E esse prólogo deve ser considerado como galeatos, isso é, como um capacete para impedir as pessoas de aceitarem outros livros como palavra de Deus. Veja, quem está falando não é menos do que São Jerônimo, que foi o próprio criador, o gerador da Bíblia oficial da Igreja Católica Romana. Sim. Mas Jerônimo não é um caso isolado e não é a opinião, o palpite particular dele.
A gente pode falar, por exemplo, de Santo Atanásio. Santo Atanásio é considerado o pai da ortodoxia, porque ele foi o campeão no Concílio de Nicéia que desmentiu o herege chamado Ário. Ário de... Arianismo. Exatamente, o Ário dizia que Jesus não era Deus. A natureza de Cristo e tudo mais. Aí veio Santo Atanásio e ele desmontou todos os argumentos do Ário e ele entra para a história como o pai da ortodoxia. Sim. Mas Santo Atanásio também escreve a respeito do cânone. Ele escreveu várias cartas por ocasiões de festas. E numa das cartas festais de Santo Atanásio, eu acho que é a epístola, já achei, a epístola festiva número 39 para o ano 367. Santo Atanásio diz: há, portanto, do Antigo Testamento 22 livros em número, que foram entregues para os judeus, etc. Tal. Aí ele diz, para maior exatidão, outros livros que foram escritos não devem ser considerados como parte do cânon, mas são bons para a leitura daqueles que se unem a nós, que querem instrução para piedade. E aí ele menciona a sabedoria de Salomão, a sabedoria de Siraque, Esther, Judite, Tobias, que são chamados, aquilo que é chamado de o ensino dos apóstolos, a Adida Rê, e o pastor de Hermas. Mas os anteriores, isso é, os 22 livros que ele tinha citado, que são os livros da Bíblia evangélica, mas os anteriores, meus irmãos, são incluídos no cânon. E esses posteriores, são meramente lidos. Isso é, o mesmo hábito que as Bíblias protestantes tinham. Existe um cânon, que é aquele do Antigo Testamento, que era citado. Veja, a questão de citação. O padre mencionou... Seu tempo está acabando, Luciano. O padre mencionou que a carta de Judas menciona a assunção de Moisés, livro de Enoque, etc. É verdade. O problema não é a citação. O apóstolo Paulo menciona Cleantes, Epimênides, Menander e outros autores gregos, poetas gregos pagãos, etc. Exatamente. O problema não é a citação. A questão é que uma citação pode ter a referência de assim diz o Senhor. A gente vê, no caso Bom, eu vou passar a palavra para ele depois. Porque você fala muita coisa, aí ele tem que rebater muita coisa. Então, padre, ele citou aí tanto Jerônimo, que é o grande nome da Bíblia Católica, não tem nenhum nome que chega perto de São Jerônimo, da Bíblia Católica, que fez a Vulgata, que não é exatamente a primeira Bíblia em latim, porque tem a Ítala antes e tudo mais. Ele só ele corrigiu a outra. Para o latim mais popular. E ele também cita um doutor da igreja, que foi Atanásio. Parece que está bem documentado historicamente que a Bíblia verdadeira, ela tinha 22 livros. Quando eu falo 22 livros no Antigo Testamento, gente, para quem não tem conhecimento mais técnico, os 22 livros da Bíblia hebraica é porque Crônicas é um livro só, Esdras, Neemias para eles é um livro só. Então, são os mesmos 39 livros da Bíblia evangélica. Então, os 39 livros da Bíblia evangélica do Antigo Testamento correspondem aos 22 da Bíblia judaica. Bem, nós estamos falando de um livro que nem é nosso, né? A gente não tem que ir pelo o que o Jerônimo pensa ou o que o Atanásio pensa. A gente pegou um livro dos judeus, é um livro sagrado deles. Quem vai dizer que é sagrado ou não é o judeu. Depois vem a Igreja Católica, que adota os livros da religião judaica. Então o senhor fica nesse momento contra o próprio Jerônimo? Não é contra. Deixa eu explicar. É todo um processo histórico e a gente precisa entender o processo histórico. Nós pegamos os livros do judaísmo, que são esses 22 livros, ou 39, como queira. Nós adotamos esses livros aí, tá? Por quê? Porque é a tradição de Jesus, judaica. É a vida de Jesus, é a religião de Jesus. E não dá para entender o Novo Testamento se a gente pegar o Antigo Testamento e jogar ele fora. Não tem como. A gente precisa contextualizar o Novo Testamento usando o Antigo. Os nossos livros sagrados é o Novo Testamento. Esse é o livro do cristão. Que não estou dizendo que o Antigo não seja. Nós pegamos, a Igreja Católica assumiu como um livro canônico, como um livro dela, né? Mas esse livro aí, quem pode dizer que aquele livro é sagrado, não é sagrado, é o judeu, não é nem a Igreja Católica. A Igreja Católica adotou esses livros como sagrados, porque para os judeus esses livros eram respeitados. Na época de Jesus,
Bem, se Jesus aceitou Macabeus como um livro sagrado, Sabedoria como livro sagrado, Eclesiástico como livro sagrado, quem é a Igreja Católica para dizer que não é sagrado? Então, o que a igreja fez foi só reconhecer. A igreja reconheceu. Aí existe um processo. Então, tinha vários, vamos dizer assim, cânones. Uns, até Marcião, que era considerado quase que herege para muita gente. Em alguns cânones... Para toda a gente, quase, né? O Marcião, porque os católicos e evangélicos vão dizer que ele era... Tinha o cânon de Ario, tinha o cânon de Marcião, tinha o cânon de vários, tinha muitos propostas de canons. Propostas, né? Em uns entrava Apocalipse, em outros não entrava Apocalipse. Para muitos, a Didache, que seria como se fosse um catecismo dos primeiros cristãos, né? Era canônico, era para ter entrado. Pastor de Hermas. Pastor de Hermas também. Era para ter entrado. Só que daí, uns aceitavam, outros não aceitavam. Por isso teve o concílio. Então, mas aí a gente tá falando de livros do Novo Testamento. Então, livros do Novo Testamento, através dos concílios... Tá não. Ok. Estávamos falando dos 22 livros, que são os 39 do Antigo Testamento até então. Sim, mas quando você cita Apocalipse, Pastor de Hermas e de Daque, a gente tá falando do cânon do Novo, que não tá em debate. Sim, mas... Que o cânon do Novo Testamento católico ou evangélico é o mesmo. Sim, só que daí foi aprovado no Concílio de Trento que ele falou ali, entendeu? No Concílio de Trento que foi se fechando o cânone e foi dizendo, não, a Didache não vai ser inspirada, é um livro que deve ser lido, Apocalipse de Pedro é um livro que pode ser lido, Apocalipse de Maria pode ser lido. De Hermes, que é tipo um Apocalipse também. O Apocalipse de Paulo pode ser lido, mas não devem ser considerados canônicos. Agora, quando ele fala assim de quarto Macabeu, aí a gente está falando de Antigo Testamento, entendeu? Por isso que tem que diferenciar. Em Trento bata-se o martelo, porque um fala que aqui é canônico, aquele ali está falando que não é canônico. Então, já que Jerônimo traduziu... Então, o senhor entende que nós passamos então 1.500 anos nessa bagunça sem saber exatamente qual é o livro da Bíblia? Não 1.500 anos, porque não foi... Mas foi 1546. Não, mas Trento não foi 1546, entendeu? Peraí, quando foi Trento? 1546, está bem documentado na história, gente. Só procurar no Google. Trento é o Concílio da Contra-Reforma. Sim, por causa de Lutero, Lutero tinha acabado de morrer. Lutero o Concílio de Trento é do século XVI. XVI. Então você entende que durante 16 séculos a igreja não tinha um livro oficial para chamar de seu. De Bíblia não. Existia o cânon, né? Aquela Bíblia. Como é que eu posso dizer? A igreja ela já foi peneirando, entendeu? Como é que... deixa eu te explicar. Enquanto, por exemplo, a Espanha, a Itália, a França aceitam 23 livros, a Alemanha aceita 26 livros. Bem, a Rússia aceita 27 livros. A Suécia aceita 28 livros. Então a gente precisa dizer aqui, olha, o que para a igreja, o que vai ser oficialmente da igreja? Quando chega e tiram 7 livros, aí é o estupim. Okay. Quando deu o estupim, teve que ser feito o Concílio de Trento para bater o martelo. Não, o Apocalipse, que não era considerado sagrado, o Apocalipse é sagrado. Lucas e Atos dos Apóstolos eram um livro só. Não, então ele vai ser um livro só ou vão ser 2 livros? Não, então vamos aceitar a obra aqui Lucas a obra Atos, né? lucana como 2 livros. Luciano. Bom, concordo com quase tudo que o senhor falou novamente, tá? Só que o senhor mencionou que Jesus aceitou Macabeus como sagrado, e isso não acontece. Eu nunca encontrei nenhuma referência, na verdade, não só eu. Inclusive, a própria Enciclopédia Católica fala que não existe uma citação direta. Ela admite que não existe uma citação direta dos deuterocanônicos como sendo palavra de Deus dentro do Novo Testamento. Então, Jesus não aceitou, não é que ele aceitou Macabeus como sagrado. Não existia um cânon de Alexandria. Os judeus que eram lá de Alexandria, eles falavam, olha, só tem esses 22 como palavra de Deus, era o caso de Fílon de Alexandria. Judeus de língua grega que citavam a Septuaginta, a versão dos 70, o tempo todo, assim como os autores do Novo Testamento, outros judeus de língua grega, também diziam que só tinha os 22, que só os 22 eram palavra de Deus. Os pais de língua grega, então eu mencionei Santo Atanásio, que escreve em grego, mas ele não foi o único, tá? Então a gente pode mencionar, por exemplo,
A gente mencionou São Jerônimo, não vamos diminuir essa revisão que ele fez, porque ele trabalhou, São Jerônimo trabalhou durante décadas para revisar a Ítala, e é muito importante que ele se mudou lá para